Antes de mais, boa tarde. Começo por, se calhar, explicar precisamente as siglas do SOTEU. Vem do State of the European Union, portanto, significa o Estado da União Europeia, de certa forma, algo que é importado do modelo norte-americano, em que o Presidente se dirige ao Congresso. E, portanto, este discurso, o SOTEU, surge pela primeira vez em 2010, pela voz de José Manuel Durão Barroso, na altura Presidente da Comissão Europeia. Anualmente, este discurso é feito sempre com regularidade no mês de setembro, exceto nos anos em que há tomada de posse da nova Comissão, decorrente depois das eleições europeias. E, portanto, agora em 2020 tivemos hoje pela manhã o discurso de von der Leyen, um discurso que surge rodeado, digamos que, três curiosidades. Desde logo a primeira de ser o facto de ser o primeiro discurso da Presidente, que ela tomou posse, como se sabe, no final de 2019. Um segundo aspecto também curioso é que este discurso ocorre habitualmente em Estrasburgo, mas, tendo sido considerado zona vermelha, optaram por transferir, portanto, o discurso para Bruxelas. E uma terceira particularidade, dizer que é um discurso sobre o Estado da União que surge talvez num momento mais difícil da União Europeia desde a sua criação. Portanto, mais difícil no sentido, obviamente, decorrente desta pandemia que estamos a viver e naturalmente as consequências não só sociais, mas também económicas. E, portanto, neste discurso sobre o Estado da União, ele basicamente está estruturado em duas partes. Uma primeira em que se faz um balanço do que foi a ação da Comissão no ano anterior e uma segunda parte em que se faz, de alguma forma, a antevisão do ano que aí vem. E, portanto, foi isso que Ursula von der Leyen fez esta manhã, num balanço muito curto, digamos assim, dos últimos 6 meses, em que, e as palavras são delas, portanto, transformamos o medo e a divisão em confiança. Foi exatamente isso que se passou, no fundo, nos últimos meses a nível europeu. E depois, passando para a parte da antevisão e, portanto, das grandes orientações para o próximo ano, Ursula von der Leyen falava de que era necessário, portanto, a União Europeia passar da fragilidade para uma nova vitalidade. E, portanto, a partir daí tivemos o discurso, um discurso que já foi comentado no sentido de ter sido particularmente longo, 1 hora e 15 minutos, é um dos discursos, se calhar, mais longos da história deste discurso sobre o Estado da União, mas que foi efetivamente um discurso muito completo e que abordou todo um conjunto de temáticas que eram fundamentais e que precisavam de realmente ser referidas neste arranque de ano parlamentar a nível do Parlamento Europeu, obviamente. Pois bem, 290 dias, foi exatamente essa a distância desde que tomou posse Ursula von der Leyen. Como disse o Marco Teles, falou à Europa, foi o seu primeiro discurso em termos de pandemia. Antevia-se uma intervenção da saúde da Europa, deveria estar no centro. De resto, há uma frase que marca esse mesmo discurso, já citado também por Marco Teles: a Europa precisa passar da fragilidade para a vitalidade. É por aí que começo, a doutora Fernanda Cardoso. Se antes era difícil gerir uma Europa, em tempos de pandemia tudo torna-se ainda mais difícil. É possível transformar a fragilidade em vitalidade? Sem dúvida que é um período muito difícil e complicado e também por isso é que a União Europeia, pela mão da Comissão, que tem a iniciativa legislativa, tem tomado muitas medidas no sentido de vir dar resposta a esta crise que temos agora, decorrente da crise sanitária. Temos uma crise económica muito grave e, portanto, foram necessários criar instrumentos de resposta à crise logo de imediato e, de certa forma, este balanço que o Dr. Marco Teles falava, que inicialmente começou por fazer a Presidente da Comissão, foi um pouco dar nota dos instrumentos de resposta à crise que a Comissão foi apresentando para tentar conter a crise pandémica e também a crise económica. Com destaque para o Programa SUR. Sim, falou do Programa SUR especialmente na questão da manutenção dos empregos, porque fundamental, e essa perspectiva foi muito bem identificada tanto pelas instituições europeias como pelos Estados-membros, que foi da importância de acudir às empresas no sentido de permitir a manutenção dos postos de trabalho, do que deixar as empresas irem para as falências e depois passar a ser o Estado, através de um subsídio de desemprego, a estar a assegurar a subsistência dessas pessoas. Houve a percepção clara e muito bem identificada que o fundamental era apostar no emprego. Eu até lembro-me de uma frase da Presidente da Comissão que falou da dignidade do trabalho e é muito importante canalizar
canalizar recursos para a manutenção do emprego e através do SUR foram canalizados muitos milhões nesse sentido e, de certa forma, apesar da crise ser muito grave, neste momento nós ainda não estamos a sentir em termos de números de desemprego, exatamente porque foram tomadas medidas no sentido da contenção. O que não quer dizer que não se venham a precipitar se mantiver a crise, enfim, sanitária. Agora falam-se de segundas vagas e por aí adiante, não sabemos bem como é que vai acontecer. Também há uma recuperação muito lenta em alguns setores, como o caso do turismo, que nos afeta aqui particularmente na região autónoma da Madeira, e portanto tem que continuar a haver instrumentos de suporte para nós conseguirmos, até à fase de recuperação, aguentar as empresas, e quando eu falo das empresas são os postos de trabalho, é a dignidade do emprego que é fundamental que assim exista. Mas na sua pergunta colocou a questão da confiança e da importância e da resiliência que é importante introduzir aqui, e até os instrumentos que foram apresentados, o plano de recuperação e resiliência, que está dentro o instrumento de recuperação e resiliência, que está dentro do chapéu da Next Generation, que é um conjunto de instrumentos que vem dar resposta a estas necessidades da crise, identificam logo à cabeça a questão da resiliência, ou seja, todos os investimentos que se vão fazer daqui para a frente é não só para acudir à crise, mas também para transformar, criar aqui uma resiliência que permita no futuro ter mais resistência a situações idênticas que possam acontecer. E, portanto, todos os instrumentos têm sido nesse sentido. Mas eu queria destacar, porque achei muito interessante, a Presidente da Comissão Europeia, logo no início da sua intervenção, referiu a Andrei Sakharov a força escondida do espírito humano. E fui falar desta força escondida do espírito humano para também louvar a forma como as pessoas reagiram, como as equipas médicas de saúde, como tiveram condições de encontrar forças não se sabe onde e vir responder à crise. Só que nós temos muita força, temos de transformar o medo em confiança, também foi outra frase que eu identifiquei no seu discurso e que achei muito interessante, mas para isso é preciso ter meios. E a Presidente da Comissão disse que a primeira prioridade era estar presente para aqueles que precisam. Proteção da vida humana, luta contra a pobreza, promoção da economia e por aí adiante. Mas disse uma coisa que eu achei também fundamental e que foi uma mensagem para o Parlamento Europeu, e estamos a falar de um discurso sobre o estado da nação que acontece em sede do Parlamento Europeu, em que a Presidente da Comissão disse que havia uma necessidade de aumentar os fundos e que o Parlamento Europeu tinha que eliminar os cortes que surtiram do acordo do Conselho. Ou seja, há uma mensagem clara aqui da Comissão Europeia para o Parlamento que nos instrumentos que ainda tem, agora na negociação interinstitucional na sua mão, reforçar os meios exatamente para dar resposta a esta crise que é grande e que precisa de elementos de resposta. Mas a Presidente da Comissão também disse, há uma visão, portanto a Comissão apresenta uma visão, há um plano e há investimentos e portanto agora é preciso meter as mãos à obra. Ela falou que já enviou uma carta ao Presidente Sassoli, o Presidente do Parlamento Europeu, e também a Angela Merkel, porque é quem está agora a presidir ao Conselho da União neste semestre, no sentido de apontar para as fragilidades e que as pessoas ainda estão a sofrer e portanto têm que haver medidas para acudir a todas estas situações. E depois, ao longo do seu discurso, teve muitas mensagens no sentido positivo, mas nunca se descolando, e aqui é que está a questão, este discurso não foi verdadeiramente inovador, porque a Presidente da Comissão e a Comissão, quando tomou posse, em dezembro, já tinha apresentado uma estratégia, o chamado Green Deal, uma estratégia que tem em vista a contenção das alterações climáticas, a transição digital, carbónica, enfim, respondendo, que também foi outro elemento que ela frisou e que é muito importante, respondendo àquilo que são os anseios da população europeia, dos jovens europeus. Os jovens europeus estão a pedir que se tomem medidas para que tenhamos todos um futuro melhor, e os jovens em particular, e portanto toda a lógica o discurso, quando a Presidente da Comissão apresentou
a sua estratégia, logo no início que tomou posse, tinha 3 pilares: o Pacto Ecológico Europeu, a era digital e uma economia ao serviço das pessoas. Portanto, este discurso é muito focado naquilo que já tinha sido apresentado e desenvolvido. O que ela fez foi a adaptação do elemento novo que foi aqui introduzido, que foi a pandemia. E então agora, no âmbito da saúde, é preciso tomar medidas de outra natureza e no que diz respeito em particular à saúde, a saúde não é propriamente uma competência da União Europeia. E aqui a Presidente da Comissão, quando fala em reforçar os instrumentos para a saúde, fala em associar isto ao próximo... ao debate sobre o futuro da Europa, à conferência sobre o futuro da Europa. Mas ela defende também reforço de verbas para... Sim, ela defende, mas é assim, para se poder tomar medidas, porque também outra lógica que atravessou o discurso e que eu acho fundamental, que é sempre pôr a nota nas soluções de conjunto, porque nós conseguimos dar resposta a um conjunto de situações, porque uma lógica conjunta. Vemos isso em relação às alterações climáticas, em relação às questões... que não têm fronteiras, vemos isso em relação à pandemia e à saúde, têm de ser políticas integradas e de conjunto. Mas estava eu a falar da conferência sobre o futuro da Europa, porque aí, no balanço dos 10 anos do Tratado de Lisboa, perspectiva-se fazer alterações, eventualmente, ao Tratado. E no que diz respeito à questão da saúde, para se poder dar este tipo de resposta integrada em termos de políticas europeias, temos que avançar para uma revisão de tratados, porque com o tratado que temos, a margem é curta. De qualquer maneira, para além dessa questão que ela lançou para cima da mesa, apresenta logo à cabeça, na área da saúde, o reforço e capacitação da Agência Europeia do Medicamento, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença, a questão de construir uma agência de pesquisa para o desenvolvimento biomédico. E pronto, há uma série de instrumentos, a questão de... propõe-se aqui uma cimeira global da saúde a acontecer em Itália. Há uma série de medidas que estão a ser avançadas e dentro do Next Generation há um instrumento que é a EU for Health, que era exatamente para acudir às questões de saúde. Só que esse instrumento, no acordo do Conselho, foi reduzido o valor e por isso é que ela também vem agora a apontar atenção ao Parlamento Europeu, reforcem também as verbas para a saúde porque são fundamentais. Os problemas estão identificados. Mas eu, antes de terminar, eu só queria introduzir outra questão que é fundamental, é que pela primeira vez na vida, e se calhar por isso também vou a um discurso tão longo, porque são tantas coisas que se têm de falar, nós estamos aqui numa série de negociação do quadro financeiro plurianual, portanto que é um instrumento financeiro para os próximos 7 anos da União Europeia. Só com esta questão da crise pandémica, que levou à crise económica que já falei, nós temos um instrumento novo que foi muitíssimo ambicioso, apresentado pela Comissão, que foi o plano, o Next Generation, o plano de recuperação. Já houve quem dissesse que isto é um momento de Delors, mas sem dúvida que é um momento sem precedentes na União Europeia. Fala-se do Delors, porque o Delors foi o pai dos fundos estruturais, foi quem teve a grande ambição numa lógica de coesão social e económica, hoje em dia também territorial, e vem esta Comissão, portanto, com uma grande ambição, apresentar um instrumento financeiro de suporte para nós podermos ultrapassar estas grandes consequências desta crise e do período muito complicado que estamos a ver. Eu depois, já vamos noutra altura que seja... Essa questão. Gostaria também de saber aqui a opinião da doutora Emília Alves relativamente a esta intervenção da Presidente da Comissão Europeia. Boa tarde, obrigada pelo convite. Portanto, isto foi realmente um discurso que focou essencialmente as prioridades que a Comissão determinou para a atuação nos próximos anos e, de facto, como já focou aqui a colega, salientou as áreas que são agora também áreas bastante importantes nesta situação da crise económica que nós estamos a atravessar. Portanto, as áreas afetadas da saúde, da crise económica, que teve particular impacto aqui na região. Portanto, sabemos que temos a nossa condição de ultraperiferia, de uma grande dependência face ao turismo, de economias de escala bastante reduzidas e, portanto, sentimos de uma forma particular os efeitos desta crise. Portanto, as áreas que foram hoje referidas pela Presidente da Comissão também revelam preocupações que nós na região nos revemos
e que urge serem apoiadas, como é também o caso do Green Deal, do digital, de problemas que a região atravessa de uma forma particular, e quando estamos numa fase que estamos a finalizar um quadro financeiro do 21, portanto que termina agora em 20, e em que é sabido que as nossas verbas estão praticamente esgotadas, quer em termos de compromisso, quer com uma execução já bastante grande, muito superior à média nacional, como é sabido, na ordem dos 60%, portanto temos uma média superior em 10% à média nacional, isto é relativamente ao Madeira 14-20, portanto FEDER e Fundo Social Europeu. Também em termos do Fundo de Coesão, neste momento já não existem verbas em nenhum dos eixos existentes, portanto sabemos que o Fundo de Coesão foi bastante importante, tem sido bastante importante para a região, porque tem permitido apoiar projetos quer na área das energias, quer do ciclo urbano da água, portanto na recuperação de redes face às perdas de água existentes, também na área dos resíduos sólidos urbanos e essencialmente na recuperação de taludes e na regularização das ribeiras. Portanto, sabemos que foi um apoio muito importante na situação da intempérie de 2010 e depois também na situação dos incêndios, e neste momento há ainda um conjunto de obras significativas a serem realizadas e já não existe verbas. Portanto, havia um reforço também prometido à região na ordem dos 30 milhões a quando dos incêndios, o qual nunca veio a verificar-se, ainda agora na recente reprogramação, que ainda não está finalizada, portanto, antes ainda da crise pandémica, a região fazia conta com essa verba. Não existiu esse reforço, portanto, a nível nacional foi dirigido para outro programa. E, portanto, são constrangimentos que a região se debate, e realmente agora ter a possibilidade de aceder a estes instrumentos que a Comissão põe ao dispor dos Estados-membros serão bastante importantes para a região. Quer o instrumento de recuperação de resiliência, quer o REATU, sendo que o REATU será um reforço no imediato, portanto é um reforço ainda que será feito no programa atual, portanto há de haver uma reprogramação, embora neste momento as verbas estejam a ser negociadas entre o Governo da região e o Ministério do Planeamento, mas serão verbas a ser incorporadas no atual programa e, portanto, em que a execução dos investimentos terá que ocorrer entre 21 e 23. Portanto, está em discussão as verbas, mas são montantes que vão ser aplicados em projetos que têm que ter uma maturidade bastante grande, uma vez que, como digo, tem que ser executado até 23, mas são verbas importantes que a região irá dispor, quer em termos de FEDER, quer em termos de Fundo Social Europeu, precisamente para acatar aqui às dificuldades das pequenas e médias empresas, para a saúde, portanto, irá permitir apoiar produtos e serviços na área da saúde, incluindo os custos de pessoal e medidas de saúde e segurança, a transição verde, portanto, projetos na área da eficiência energética, da mobilidade, apoiar a eficiência energética nas infraestruturas públicas, as alterações climáticas, o ciclo urbano da água, a economia circular. Portanto, como digo, são áreas em que ainda existe intenções na região, existem projetos que urgem ser apoiados e que vão na linha daquilo que defende. Sim, em termos do Fundo Social Europeu, é a questão que já falamos aqui da manutenção dos postos de trabalho, que é importantíssimo nesta fase, e também a criação de emprego, sobretudo para apoio e emprego aos jovens
e para o desenvolvimento de competências, para apoio, sobretudo a pessoas que estão numa situação vulnerável. Portanto, no imediato são verbas que a região espera poder contar para fazer face a esta situação. O instrumento de recuperação e resiliência é um instrumento que irá decorrer no período de 21-26 e, portanto, que também foi criado para atenuar esta situação do impacto social e económico, e que a região pretende que sejam apoiados também áreas dos serviços sociais e serviços de saúde, a habitação apoiada é também uma das áreas que é elegível dentro deste instrumento, assim como a disponibilidade e capacidade de armazenamento da água. Sabemos que isto é um problema que ainda decorre em muitos dos municípios da nossa região e, portanto, como digo, a nível do Fundo de Coesão, neste momento as verbas estão esgotadas. Também no relançamento do turismo, o instrumento de recuperação e resiliência permite o apoio nesta área, naturalmente, do relançamento do turismo, na valorização e reforço da notariedade do destino, que é muito importante para a Madeira, para a marca Madeira, como um destino seguro, e também, muito importante, a área do sector marítimo ou portuário e a acessibilidade aérea. Sabemos que a região, esta área, nestas duas áreas, tem investimentos também significativos e, através de instrumento, é uma oportunidade bastante importante. Joana, concluindo, presumo que isto faça parte do pacote do plano de recuperação pretendido pelo Governo Regional. Essas negociações que estão a decorrer vão no sentido de que estas intervenções sejam feitas através destes instrumentos, portanto, num curto espaço de tempo mais reduzido, e sendo que depois, para o próximo quadro financeiro de 21-27, então haverá outras áreas que serão naturalmente que serão apoiadas, mas em relação ao quadro financeiro ainda as negociações estão mais numa fase inicial e, portanto, estes são os 12 instrumentos que no imediato podem dar uma alavancagem importante para a região. Muito bem. Voltando a este discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen é defensora do salário mínimo em todos os países. Marco, é possível chegarmos de facto enfim, é esta questão levantada também pela Presidente. Recordo que há 6 países onde não existe o salário mínimo, e há discrepâncias que vão desde os 312 euros por mês na Bulgária aos 2.142 euros no Luxemburgo em termos de salário mínimo. Sim, penso que obviamente será possível, ou não teria sido comentado no discurso. Eu voltando só, já responder diretamente à questão, mas aqui um aspecto que a doutora Fernanda referia que me parece interessante, que o discurso em si não foi propriamente inovador, e efetivamente as temáticas que se ouvi aqui falar é algo que já faz parte de um plano de trabalho da Comissão, e assim teria que ser. Claro. É um plano de longo prazo e, portanto, não se poderia ao fim do ano. O que há aqui é, de facto, uma adaptação, e aqui houve realmente bastantes novidades, nomeadamente no setor no que toca à questão da saúde, e outras, por exemplo, nas relações internacionais, nomeadamente com a questão do Reino Unido. Até com os Estados Unidos, E até com os Estados Unidos, mas é um discurso que apresentou, que assegura alguma tranquilidade, que inspira confiança e que procura sossegar os diversos setores. Eu recordo, por exemplo, lia ontem algumas as expectativas dos deputados no Parlamento Europeu portugueses das diversas famílias políticas, cada um fazendo aqui no fundo a listagem dos temas que gostaria que fossem referidos neste discurso, e efetivamente eu analisando o discurso, cheguei à conclusão que foi falado praticamente tudo. Portanto, desde a saúde à questão da economia, da tecnologia, do digital, do ecológico,
da transição tecnológica também, e da questão ambiental, e até dessa situação do social e da economia também, tudo isso foi abordado. E, por exemplo, uma das questões que o Miguel referia bem, uma das novidades concretas que surgiu neste discurso teve a ver com esta proposta. Também não surge esta ideia pela primeira vez em termos de discussão na União Europeia, da possibilidade de haver um salário mínimo, portanto, em todos os Estados-membros. E aliás, foi referido por Ursula von der Leyen, ela reforçava com esta ideia que a dignidade do trabalho deve ser, de facto, efetivamente consagrada no espaço europeu. E, como o Miguel disse, o salário mínimo não é uma realidade nos 27 Estados-membros. Há pelo menos 6 em que não existe esta figura do salário mínimo e, além disso, naqueles países que dispõem deste instrumento, há diferenças de facto muito grandes, que variam de facto entre os poucos mais de 300 euros em países da Europa de Leste até próximo dos 2.000 euros no Luxemburgo, que é um valor obviamente muito acima do normal. E portanto presumo que essa será uma discussão que terá obviamente muitos apoiantes e que acho que faz todo o sentido se trabalhar nessa área, não só para aproximar também, para haver aqui uma maior igualdade entre Estados-membros, mas também para responder aos desafios do social. Aliás, a doutora Fernanda falava nessa questão logo desde o início, prevendo-se que nós este ano e se calhar nos próximos tempos, muito possivelmente decorrente desta situação pandémica, vamos assistir possivelmente e já estamos a assistir a um aumento do desemprego e, portanto, não só vão ser precisas ferramentas para responder a essa situação, mas também garantir a quem tem um emprego um mínimo de condições e de estabilidade para fazer face a estas dificuldades. Se me permitem, no âmbito do salário mínimo europeu, desta proposta. Também queria ver essa opinião. Pronto, em relação a esta proposta, realmente estas matérias, poucas são novas e esta também não é nova, como disse muito bem aqui a Dr. Marco Teles, é um assunto que já foi abordado em sede da União Europeia. O que é novo eventualmente é que agora vamos ter efetivamente uma proposta da Comissão, isso foi um compromisso da Sra. Presidente da Comissão logo à cabeça. Bom, a ideia é tentar que não haja aqui um chamado dumping social, de haver aqui salários muito baixos, desequilibrados dentro da União face a outras realidades. Mas também, e eu lembro-me disto exatamente, porque este assunto já foi um assunto que foi abordado em sede da União Europeia, que a ideia é de criar um rendimento mínimo com dignidade, como já foi aqui referido, mas também é preciso terem atenção à realidade económica de cada Estado, que é completamente diferente. Eu não posso, em termos da União Europeia, fixar num determinado montante em que vai ser mais baixo do que o que eventualmente já existe no Luxemburgo e muitíssimo mais alto do que existe na Bulgária. Portanto, a ideia que, à data em que se falou e abordou esta questão, seria de fazer um estudo, e fez-se esse estudo, e porque eu lembro-me dos resultados até para Portugal, em que se avaliaria qual é que é a discrepância entre o salário mínimo desse Estado e o rendimento médio dos trabalhadores em geral. E os resultados desse estudo davam, por exemplo, para Portugal, que até era dos países onde o afastamento era menor, não era assim tão grande. E, portanto, eu penso que uma medida destas a vir a ser tomada vai ter de ser com uma equação e não com uma tabela em que determina um montante fixo para todos os Estados. Portanto, vai ter que haver aqui um balanço dentro da avaliação de cada uma das economias. Mas não é fácil. Só que neste momento temos uma convicção da Presidente da Comissão em ultrapassar esta questão do dumping social e pelo menos uma rede mínima há de haver de garantia. Agora, eu imagino que não será fácil de estabelecer montantes, porque necessariamente terão de ser montantes diferentes para os Estados, consoante as realidades económicas de cada um. Doutora Emília, tem opinião relativamente a esta matéria? Será possível? Será assim, como diz a doutora Fernanda Cardoso? Naturalmente, como a doutora Fernanda diz, não será fácil para encontrar um equilíbrio entre os vários Estados-membros face às condições de partida, quer em termos económicos, quer em termos sociais. E, portanto, também não imagino como poderá ser feito esse trabalho, porque realmente as condições da partida, vejamos, por exemplo, a situação das regiões ultraperiféricas,
que tendo um estatuto próprio, mesmo entre elas já as condições são diferentes e por vezes as dificuldades que são em conseguir um estatuto específico para cada uma, porque que acho que isso é sempre importante e é algo que é sempre muito crítico nas dotações específicas das regiões, que seja olhada essa especificidade de cada uma região e que pudesse ter um tratamento específico. Mas é isso que já acontece. Sim, atendendo ao seu próprio estatuto. Sim, mas mesmo entre as regiões deveria ser reforçado esse estatuto? Julgo que sim, que é sempre é algo que tem que se manter e que deveria ser olhado de forma diferente entre as regiões, porque como digo, as situações são diferentes. Se compararmos, por exemplo, a nível do Interreg, a situação de Canárias, a situação da Madeira, portanto, vemos que há fatores que deveriam ser introduzidos nas dotações que são atribuídas, porque as realidades são diferentes e, portanto, a nível deste programa de cooperação interregional, vemos que há essa disparidade e, portanto, os montantes que são disponibilizados à região de Canárias são sempre muito superiores, o que dificulta depois na própria execução dos projetos, porque há uma disparidade nas dotações dos vários parceiros. Já que falou em dotações, ainda hoje de manhã foi no Parlamento Regional abordada a questão dos pacotes financeiros da União Europeia, com o líder do PS a revelar que a região iria receber 1.400.000 euros, parece-me que é assim, ou 1.400.000 euros, no que diz respeito a um envelope financeiro. Doutora Fernanda Cardoso, aqui não sei se estamos a falar do futuro quadro comunitário de apoio, de facto, se é deste plano de recuperação. Bom, eu não sei exatamente esse número a que é que se refere, mas ainda antes de ir a essa matéria, a questão que a doutora Emília falou das Canárias receberem para a cooperação territorial europeia montantes mais elevados do que a região autónoma da Madeira tem a ver com o critério de ser o critério per capita. Como as Canárias têm mais de 2 milhões, uma diferença substancial em termos de população da região autónoma da Madeira, depois encontramos esse desequilíbrio na parte da cooperação. E depois, como desenvolvemos a cooperação neste espaço da Macaronésia, Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde, Senegal, Mauritânia, desenvolvemos cooperação entre nós e há um desequilíbrio muito grande entre uma das regiões que desenvolve essa cooperação face às outras. Madeira e Açores têm uma população reduzida e depois que recebem um montante muito inferior. Normalmente as Canárias são sempre os chefes de filha, porque são eles que têm o grande bolo, pode-se assim chamar, e que, portanto, tem outra capacidade de gerir os projetos. E isto que a doutora Emília diz faz sentido, e nós já temos tentado muitas vezes em várias sedes avançar com a possibilidade de utilização de outros critérios, até porque eu posso já adiantar aqui, a título de exemplo, nós podemos argumentar que as Canárias, ao terem uma população daquele número, têm outra escala que nós não temos, e isso é um handicap superior, juntando a outros, a questão da diversificação económica, que a nossa também tem um grau muito reduzido. Podíamos encontrar aqui um leque de indicadores que permitisse nós sermos compensados para atenuar o critério per capita. Só que alterar critérios é sempre uma caixa de Pandora e a Comissão nunca está muito disponível para este exercício, porque alterar critérios, os critérios nunca satisfazem a todos, portanto há sempre gente insatisfeita com o critério escolhido e por isso é que temos tido uma dificuldade de ultrapassar esta questão. Mas eu já vou à questão que me colocou. E comecei por dizer que não sabia exatamente esse número a que é que se referia, porque nós temos 2 instrumentos sobre a mesa. Como já se falou, há um instrumento de mais curto prazo, que é este, que vem dar resposta à crise, como disse a doutora Emília, vigor até 2026, mas em bom rigor, as candidaturas são até 2023 e depois produz efeitos até 2026. É um instrumento de curto prazo, um instrumento único, não
não repetível, é mesmo para acudir a esta situação deste momento, que vem a crescer ao quadro financeiro plurianual, que é o tal instrumento de planeamento financeiro que os Estados têm sucessivamente, de 7 em 7 anos, porque é dessa forma que se organizam as finanças em termos da União Europeia. E, portanto, eu não sei exatamente, quando as pessoas vêm cá para fora, um diz que é 1.4, outro diz que é 1. Não sei o quê, a que é que se estão a referir? Se estão a se referir aos 2 instrumentos, estão a se referir ao quadro financeiro plurianual, e depois, em bom rigor, nós ainda não temos números fechados, porque nós tivemos um acordo em sede do Conselho Europeu Extraordinário, que terminou a 21 de julho. Neste momento estamos numa fase de negociação interinstitucional com o Parlamento Europeu, portanto, Comissão, tripartido, Comissão, Parlamento Europeu e Conselho. Há uma série de instrumentos a serem negociados e fechados. No que diz respeito ao Next Generation, é um instrumento completamente diferente em termos de distribuição de fundos pelas regiões e pelos Estados-membros, porque o quadro financeiro plurianual tem vários fundos, Fundo Social Europeu, o FADEIR, o FIAMP, o FIADEIR, a Cooperação Territorial Europeia, enfim, um conjunto vastíssimo. Depois cada um tem os seus critérios nos termos dos regulamentos dos fundos. Mas há critérios que se atribuem para afetar os montantes a cada região, seja uma região mais desenvolvida, menos desenvolvida, uma região de transição, porque há um período financeiro que fixa para essa classificação, que foi 2015-2017, e, portanto, há critérios que já permitem fazer um cenário daquilo que vamos receber. Por exemplo, no nosso caso, onde nós temos mais dúvidas neste momento, porque tem a ver com a negociação com o Governo da República em sede de quadro financeiro plurianual, é o montante do Fundo de Coesão, porque o montante do Fundo de Coesão é o Estado português em negociação com o Governo português que decide a distribuição. No que diz respeito ao outro instrumento, o Next Generation, os montantes vêm para os Estados-membros. No que diz respeito, por exemplo, ao instrumento de recuperação e resiliência, este plano de Costa e Silva vai apresentar agora a 15 de outubro à Comissão Europeia. O montante global vem para o país e depois o país tem uma margem de manobra imensa para utilizar como bem entender. Ou seja, se quiser privilegiar, e isso já foi publicitado, já vem no Expresso mais do que uma vez a anunciar as intenções do governo português e a dizer que finalmente vão poder utilizar fundos em Lisboa, na grande área de Lisboa, porque é uma região mais desenvolvida e, portanto, tinha limitações no âmbito do quadro financeiro plurianual, e vimos o governo português todo contente que neste momento já pode agarrar nestes fundos e canalizar para as grandes cidades do país. E eu pergunto, esta lógica dos fundos disponibilizados, os 750 mil milhões que a Comissão apresentou e que foram aprovados, uma parte em subvenções, outra em empréstimos, e este montante é para acudir à crise. As regiões, e houve orientações da Comissão nesse sentido, as regiões que foram mais afetadas pela crise, e eu dou o exemplo concreto da Madeira, que tem uma dependência muito maior do que as outras regiões do país e da Europa, no setor do turismo, que foi o setor mais impactado, tinham de ser beneficiadas, não é beneficiadas, compensadas em relação às outras regiões, porque tiveram um impacto muito mais forte na sua economia. E, portanto, aqui a lógica tinha de ser uma lógica justa, de compensação, e no contexto da crise que vai dar origem a estes apoios. E, portanto, não podia ser uma lógica de ainda bem que eu agora tenho um instrumento que me permite escolher para onde é que eu vou tirar dinheiro, porque está perfeitamente errado. Mas isto para dizer que há aqui 2 instrumentos completamente diferentes, com lógicas diferentes, e que, em relação a este que estou a falar, como depende da vontade do governo português, Fundo de Recuperação. O Fundo de Sim, o plano de recuperação. Presumivelmente é esse o valor que se refere para isso. Nós temos já 1.400.000 e temos milhões. 1.400 milhões. Sim, mas eu acho isso, eu acho isso muito ambicioso, porque se isso fosse verdade, se isso fosse, mas estamos aqui a fazer cenários, mas eu não sei exatamente o que é que foi dito e em relação a quê. Porque se eu estiver a falar de 1.400.000 para o plano de recuperação, isso é fantástico, porque eu, como vou ter um valor que se aproxima muito desse no âmbito do quadro financeiro plurianual, se mantiver as verbas da coesão que teve no quadro anterior e o acréscimo que eu tenho em termos de FADEIR, Fundo Social Europeu, que essas contas estão feitas, e se mantiver os dinheiros, os apoios do FIADEIR e do FIAMP, eu vou mais que duplicar os fundos do quadro anterior, se isso é ser verdade, largamente mais que duplicar. Portanto, eu penso que não devem estar a falar disso. Penso que as pessoas atiram números para a rua porque houveram um zoom qualquer, não perceberam exatamente o enquadramento e o contexto, não sabem que nós
estamos numa fase de negociação e, portanto, que as coisas ainda não estão fechadas. Neste momento, e bem recentemente, nós podemos ler nos jornais dos Açores, nos diversos jornais, o presidente Vasco Cordeiro, que veio apresentar as suas perspectivas de fundos em termos globais, de todas as áreas sectoriais e do Fundo de Recuperação. E eu só imagino que esse exercício tenha decorrido de uma negociação de compromisso com o Governo da República, porque de outra forma não pode ser. O próprio Governo da República não sabe ainda exatamente com que montantes é que conta, porque ainda há questões a serem dirimidas em sede interinstitucional. E nós neste momento estamos com uma pressa imensa de ver esta aprovação completamente acabada e fechada, para depois não termos um atraso de janeiro. E aqui a doutora Emília, que tem a gestão dos fundos, sabe a dificuldade que é o atraso na aprovação destes instrumentos, porque depois cria aqui uma dificuldade de entrada dos novos instrumentos em vigor. Portanto, temos muita pressa que isso aconteça, mas que aconteça bem. Dizer números para o ar, enfim, fica ao critério de cada um, mas é preciso que expliquem exatamente o que é que estão falando e enfim, mais não posso comentar porque não sei. Muito bem, vamos recuperar ainda, ou vamos voltar a este discurso desta manhã, olhando precisamente para a perspectiva exterior que teve a Presidente da Comissão Europeia. Marco Teles falou sobre o povo da Bielorrússia, disse que a União Europeia estava do lado do povo da Bielorrússia, falou da rival China e aqui, surpreendente ou não, valorizou uma relação com os Estados Unidos. Sim, o discurso de von der Leyen não deixou de fora a questão das relações internacionais. Aliás, bate certo com esta visão geopolítica da atual Comissão e faz parte das prioridades desta Comissão, que é a afirmação da Europa no mundo. Portanto, esta ideia de que a União Europeia não pode viver só entre paredes, virada para si própria, mas também tem uma presença para o exterior e que tem que se afirmar cada vez mais nesse mundo global. Procurou fazer, por exemplo, na área do ambiente, isso é claramente através, nomeadamente, do Pacto Ecológico Europeu, em que queremos ser o primeiro continente até 2050 a atingirmos a neutralidade carbónica. Na parte da transição digital já não estaremos propriamente na linha da frente, eu diria que andamos um bocadinho mais a correr atrás do prejuízo, mas que caminhamos também no bom sentido, nomeadamente com as medidas que foram referidas ainda esta manhã, anunciando, por exemplo, que 20% do Next Generation EU serão canalizados precisamente para a transição para o digital. Portanto, isso também, da mesma forma como 37% serão canalizados para a questão do Pacto Ecológico Europeu. Em relação à questão propriamente das relações internacionais, von der Leyen percorreu aqui enumerou uma série de países, desde logo a começar pela China, relembrando a reciprocidade nas relações comerciais, reconhecendo também a existência de valores diferentes entre a União Europeia e, obviamente, a China. E, aliás, referiu-se à China como algo que até já foi criticado em alguns círculos, referindo-se como um parceiro de negócios, um competidor económico e um rival sistémico. Portanto, foram estas as palavras utilizadas pela Presidente da Comissão. Referi também a questão da situação da Bielorrússia, que me pareceu muito importante. Reforçando uma vez mais aquela ideia que de facto as eleições não terão sido justas e livres e, portanto, deixou bem claro que não apoiava o que estava a acontecer ou que tem vindo a acontecer na Bielorrússia. Aproveitou para fazer também a ligação à questão da Rússia e ao recente envenenamento do opositor russo, o Alexei Navalny, creio que estou a pronunciar relativamente bem, mas falou também nessa questão. Passou também pela Turquia, que é um aspecto muito importante e que recentemente tem estado muito na ordem do dia, falando que, compreendendo que a própria posição geográfica da Turquia, a vizinhança que tem à volta, não torna, digamos que a vida muito fácil, mas também não deixou de claro de dizer que, por este andar, a Turquia realmente afasta-se cada vez mais da União Europeia. Apesar das parcerias que existem, apesar, por exemplo, do apoio e da articulação que existe na questão dos refugiados, por exemplo, em que obviamente nós contamos com a colaboração da Turquia, e a União Europeia é um contar com a colaboração, mas que a União Europeia coloca lá também dinheiro à disposição para precisamente tentar resolver este problema dos migrantes e dos refugiados, mas efetivamente a Turquia começa-se a distanciar cada vez mais no que toca a valores e na maneira de agir. E passou, finalmente, pela questão dos Estados Unidos, dizendo que, de
facto, afirmou a necessidade de consolidar a aliança transatlântica, independentemente dos resultados que venham a surgir agora nas eleições. E também aproveitou para dizer que é preciso criar novos inícios, digamos assim, mas com velhas amizades, fazendo aqui a ponte para o Reino Unido e não deixando de citar uma afirmação de Margaret Thatcher, dizendo que os britânicos ou o Reino Unido não rasga, ou os britânicos não rasgam acordos. Portanto, este é um aspecto que me pareceu muito interessante. E que obviamente está diretamente relacionado com esta situação, que aliás veio-se a confirmar esta semana, da aprovação de uma lei no Parlamento britânico que de certa forma é contraditória ou viola, digamos, que aquele acordo que foi estabelecido, um acordo que, recorde-se, e foi relembrado isso num discurso, um acordo que, contrariamente às expectativas iniciais, levou 3 anos a ser concluído, portanto foi, permite uma expressão, uma novela sem fim, 3 anos. Só foi concluído a 31 de janeiro e, como disse a Presidente, cada vírgula, cada ponto, cada letra daquele acordo foi com a concordância quer de um lado da União Europeia e do outro, obviamente, do Reino Unido. E, portanto, não faz qualquer sentido esta decisão unilateral do Primeiro-Ministro britânico em dizer que agora há de fazer uma qualquer adaptação porque não está de acordo com aquilo que foi aprovado e assinado entre estes 2 blocos. Doutora Fernanda Cardoso, esta visão para o exterior da Presidente da Comissão Europeia, no que diz respeito aos Estados Unidos, ao Brexit, à China, também não trouxe muito de novo? Não, é uma visão muito importante. Até porque, como ela própria disse, há interesses comuns em jogo. Ela disse que era preciso olhar para estes 2 lados do Atlântico, como aqui já foi referido. E a questão do Brexit é fundamental para nós, em particular, e em geral para a União Europeia. Nós estamos a seguir as negociações, porque neste momento, como já foi aqui referido, demorou 3 anos a negociar o acordo de saída. Nós estamos agora no período de transição que termina no final deste ano, e o que se está agora a negociar é como é que se vai relacionar o Reino Unido com a União Europeia no pós-2020. E face a isso está a ser muito complicado. As expectativas são muito negativas porque... enfim, de certa forma, como já foi também referido, aquilo que já estava mais ou menos acordado, ou aquilo que já foi acordado, está-se a remeter para o caixote do lixo. E não se estão a cumprir, portanto, os acordos que já se tinham efetuado. E daí a tal referência à afirmação de Thatcher, que o Reino Unido não rasga acordos, porque rasgar acordos é mau para todos. É mau para a União Europeia, mas também é mau para o Reino Unido e é mau para todos. Eu estava a falar aqui do caso particular da Madeira, porque nós vamos ser afetados de qualquer forma. Vamos ser afetados se houver acordo pós 2020, vamos ser afetados se não houver. E digo isto porque neste momento já temos este problema, como sabem, com o Covid. Nós conseguimos agora estes corredores para a Madeira e para os Açores porque temos uma situação muito mais controlada, mas já temos o problema, é o nosso principal mercado emissor de turismo, e já temos o problema do que nos afeta a crise pandémica. Mas à margem da crise pandémica, o facto de haver uma recessão na economia britânica decorrente de uma saída nestes termos vai nos afetar, porque se os consumidores britânicos têm menos condições financeiras, vão viajar menos e vão nos afetar diretamente. Depois, no nosso caso particular, também temos o problema das exportações, do vinho Madeira e por aí adiante. Temos também a questão, que é uma das que está na negociação, a criar problemas de proteção das indicações geográficas e por aí adiante. Bom, há uma série de matérias que estão a determinar que, nesta fase, os Estados já estão a efetuar planos de contingência. Ou seja, eu própria já circulei aqui, pela CIF e por outras entidades, um conjunto de orientações no sentido de dizer às empresas para se prevenirem, para começarem a se organizar na perspectiva de eventualmente não haver aqui um acordo que permita funcionarmos de uma forma minimamente regular. E, portanto, nós também estamos com muita atenção, e é natural que a Presidente da Comissão Europeia faça estas 2 referências a 2 parceiros, 2 aliados tão importantes, um que até há pouco tempo fazia parte da União, e o parceiro transatlântico, que é um parceiro
fundamental, independentemente da governação de cada momento poder ser mais conforme ou menos, não deixa de ser um parceiro estratégico fundamental. Assim como, e aqui foi referido e bem, a forma como a Presidente da União Europeia apresentou a questão do relacionamento com a China, porque a China, mesmo sendo o tal problema sistémico, acaba por ter um peso determinante e com quem nós temos de nos saber articular. A Presidente da Comissão Europeia também falou aqui da reformulação de como nos organizamos em termos de Organização Mundial de Comércio. É uma perspectiva muito ambiciosa, mas tudo isso tem de ser repensado. E aqui voltamos àquela lógica que eu no princípio referi, que foi transversal ao discurso, que é sempre a lógica dos juntos, porque nós sozinhos, um Estado-membro só por si, não consegue, neste contexto do mundo globalizado, ter medidas e políticas que protejam os seus interesses. Tem de ser uma lógica de conjunto da União, e por isso achei muito bem esta referência a estas duas matérias. Também foi muito importante a questão da referência às migrações, porque toda esta lógica do discurso da Comissão tem muito subjacente uma lógica social, humanista, dar resposta aos problemas das pessoas, e foi muito importante uma frase que também foi apresentada, que é preciso ajudar os Estados-membros a salvar, ajudar os Estados-membros a salvar vidas não pode ser uma mera opção. E nós sabemos que neste problema das migrações há Estados que estão mais expostos a estas grandes massas de migrantes e que são mais impactadas porque estão na fronteira e que depois não têm meios para dar resposta. E nós temos de perceber que esse problema não é um problema daquele país, é um problema da União. Nós temos de ver isso numa lógica de conjunto e de uma resposta integrada e conjunta, e a uma questão humanitária que é fundamental. E eu não sei se vou ter a oportunidade de falar muito mais vezes. Há uma frase que eu tenho que destacar do discurso da comissária, da Presidente da Comissão, que achei fundamental, que é a questão do unidos na diversidade e na adversidade. E, portanto, esta lógica é subjacente, transversal ao discurso, e nisto que eu estava a falar das migrações, é nesta lógica também, nós estarmos unidos, sermos solidários. É um casamento, unidos nos bons e nos maus momentos. Não, mas é muito importante, porque as pessoas às vezes têm uma visão da Europa, uma visão meramente economicista de vem em fundos, mas também não percebem essa questão do vem em fundos. Nós aqui em Portugal e na Madeira e nos Açores temos essa tradição de ver em fundos, porque nós somos mais povos, porque isto é uma lógica de coesão, é uma lógica de coesão europeia no sentido de haver apoios às regiões que precisam para dar o salto, para se nivelarem com as outras, para haver um desenvolvimento harmonioso e conjunto da União que vai beneficiar a todos, e só por isso é que há a lógica dos fundos. Mas há uma lógica aqui fundamental neste projeto europeu, que é a lógica dos valores, e também foi muito apontado pela Presidente da Comissão Europeia neste discurso, e ligado à lógica dos valores, falou-se muito na questão da salvaguarda do Estado de Direito, porque também é fundamental, e nós sabemos que temos agora muito sobre o foco, a questão da Hungria e da Polónia, e até a Presidente da Comissão fez uma proposta que não sei até que ponto é que não é provocatória, porque quer transformar numa maioria qualificada, uma coisa que hoje em dia por maioria, por unanimidade, no que diz respeito à proteção dos direitos, mas isto aqui é sempre nesta salvaguarda, e estava a falar ainda há pouco da questão da Bielorrússia, é tudo nesta preocupação humanista dos valores que informam a gênese da União Europeia e que são fundamentais. Estamos mesmo a caminhar para o fim. Eu gostava de aproveitar a presença aqui da Presidente do IDR, Doutora Emília Alves. Neste tempo de pandemia, e falamos de fundos, houve travagem em termos de projetos, recuos de empresas, de investimentos aqui na região autónoma da Madeira? Não, nós não notamos essa travagem, porque também criámos mecanismos para acelerar, pelo contrário, para acelerarmos verbas para disponibilizar às entidades, aceleramos os pagamentos, aceleramos as análises das candidaturas, dos pedidos de pagamento, no sentido de ir ao encontro das necessidades, quer das empresas, quer das várias entidades que têm projetos aprovados nos vários fundos
que estão disponíveis na região e, portanto, tentarmos da nossa parte facilitar ao máximo e colocar fundos nas várias entidades no imediato. Portanto, penso que isso foi uma boa ajuda, foi o que pudemos fazer, uma vez que sabíamos que não havia fundos de outra forma e, portanto, o próprio Orçamento Regional, apesar de ter criado uma série de medidas que as tomou também, mas através do Orçamento Suplementar, mas, portanto, nós também demos o nosso contributo. Não tivemos, de facto, nenhuma entidade a desistir dos projetos, mesmo nos sistemas de incentivos, não sentimos. Portanto, sentimos sim é a falta de maior volume de verbas para poder acudir no imediato. Já falamos sobre isso. Estamos mesmo no fim, Marco Teles, a terminar. Só para concluir um aspecto que acho que ainda nenhum de nós falou aqui, que era, falamos já do ambiente várias vezes, mas um dado muito importante que saiu também do discurso foi o anúncio da Presidente von der Leyen da redução das emissões carbónicas até 2030, portanto é já daqui a 10 anos, é já para amanhã, para passar dos atuais da intenção de reduzir até os 40% para 55%. E este aspecto parece-me importante, que é para nós todos percebermos que esta questão do Pacto Ecológico Europeu e os desafios até a data de 2050... Fez até referência ao facto de, mesmo em termos de pandemia, o aquecimento global... É importantíssimo mantermos esta linha que está definida no Pacto Ecológico e as pessoas todas perceberem que isto é algo que não se resolve na Secretaria ou em termos administrativos. Isto vai implicar mexer com o nosso modo de vida e, portanto, mexer com o nosso modo de vida implica mexer com mentalidades, que é algo que é muito complicado e, portanto, nós temos que pensar que para atingir estas metas que são ambiciosas e que temos que efetivamente alcançá-las para bem do próprio planeta, como se costuma dizer, não há um planeta B, portanto, nós vamos ter que efetivamente mexer, sendo certo que também, esse aspecto foi referido pela Presidente, que é perfeitamente possível nós conciliarmos o desenvolvimento económico com a aposta no ambiental no verde, portanto, são duas áreas perfeitamente compatíveis. Muito bem, estamos no fim deste programa, desejamos e agradecemos acima de tudo a vossa presença, votos de uma boa tarde, voltamos numa próxima oportunidade. Vamos ter a informação já daqui a pouco. Ponto 8. Estamos juntos.